Obrigado, Johnny, pela leitura. Um texto talvez um pouco mais difícil, né, da gente entender. Não falamos muito sobre esse texto e achei que seria interessante falarmos um pouco sobre isso nessa manhã. Você que está nos visitando, é um prazer muito grande ter você aqui conosco hoje. Esperamos que você se sinta bem aqui no nosso meio, que você esteja aqui hoje de manhã com a mesma intenção de todos, não é? De estar aqui louvando e adorando a Deus, tendo essa comunhão tão gostosa que temos aqui todos os domingos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Queremos conhecer um pouco mais você depois do término do culto. Você que é meu irmão, minha irmã, é sempre bom estarmos juntos aqui para adorarmos o nosso Deus. O Douglas falou na oração sobre a nossa viagem, e eu peço que vocês estejam orando. Nós estamos viajando na quarta-feira agora, e vamos ficar um mês fora visitando 4 congregações nos Estados Unidos que ajudam o trabalho aqui em Campinas. Então, que Deus abençoe nossa viagem, abençoe a saúde da Robin, que tudo possa correr bem. O Tyler vai ficar aqui, então peço orações por ele, orações dobradas por ele, né? Vai ficar aqui e pela nossa casa também, né? Vamos ver como é que vai estar a nossa casa quando nós voltarmos, mas com certeza vai estar tudo bem. Nós vamos sentir muitas saudades de todos. Cada 2 anos nós precisamos fazer isso, visitar com essas igrejas. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 6 a 16, esse texto que o Johnny leu. Essa passagem em 1 Coríntios capítulo 2, nos introduz a uma distinção entre tipos de instrução cristã e uma distinção entre diferentes estágios da vida cristã. Enquanto nós vamos falar sobre algumas coisas, eu gostaria que você pensasse na sua vida, não é? Qual estágio da fé cristã que eu estou? Nós vamos ver uma distinção aqui, não é? Entre estágios da vida cristã. Na igreja primitiva, existia uma evidente distinção entre 2 tipos de ensino, 2 tipos de instrução. E nós vamos aprender algumas palavras novas aqui hoje de manhã, que talvez você já tenha ouvido falar, talvez você não tenha ouvido falar. Mas é interessante para que a gente entenda o significado dessa passagem em 1 Coríntios capítulo 2. Por exemplo, você tem uma palavra que chama querigma. Querigma. O que é isso? Querigma. Querigma significa a mensagem pura e simples do cristianismo. Jesus veio a esse mundo, viveu, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, não é? O evangelho como nós conhecemos. Isso é chamado de querigma, a mensagem pura e simples do cristianismo. Esse seria o primeiro estágio, vamos dizer assim, da nossa vida cristã. Agora existe um outro tipo de instrução chamado didaquê, que significa simplesmente ensino. O que seria isso? Seria então pegar o querigma e explicar o que significa isso. Então é a explicação do significado e da significância dos fatos que já haviam sido ensinados. Esse seria o segundo estágio, não é?
da nossa vida cristã. Então, havia uma distinção muito clara no tipo de instrução da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Tinha o que chamávamos de querigma, que é a mensagem pura e simples do cristianismo. Jesus veio a esse mundo, viveu entre os homens, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Todos sabiam isso. Esse é o primeiro estágio da vida cristã, da fé cristã. Depois você tem o segundo estágio, não é? Que é, vamos então entender o que significa isso. Vamos entender o significado, a significância dos fatos. Esse era o chamado didaquê. Obviamente, este segundo seria para aqueles que já tivessem entendido o primeiro estágio, não é mesmo? Então Paulo está falando aqui com cristãos, com pessoas batizadas, imersas nas águas, não é? Que já tinham entendido o que significava o querigma, o evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E nesse texto ele vai fazer uma distinção entre aqueles que estão nesse primeiro estágio e aqueles que já estão no segundo estágio, não é? Entendendo o que isso significa. E mais uma vez, pense na sua vida, não é? Aonde você está? Qual estágio que você está na sua vida cristã? Até agora, o apóstolo Paulo tinha falado sobre Jesus Cristo, Jesus crucificado, até o capítulo 2, não é? No comecinho aqui. Se você voltar um pouco para trás, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre Jesus e Jesus crucificado. Esse era o anúncio básico do cristianismo, o querigma, não é? Essa parte inicial, esse primeiro estágio. Mas ele continua dizendo nesse texto que nós vamos ver agora, que nós não devemos parar por aí. O primeiro estágio não é onde o cristão para no seu crescimento espiritual, na sua vida com Cristo. A instrução cristã continua aprendendo e ensinando não somente os fatos, não é? Que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, mas também o significado desses fatos. O que isso tem a ver com a minha vida, não é? O que isso tem a ver com a vida da minha família, dos meus amigos? O ensinamento continua. E ele usa uma palavra no versículo 6, dizendo que essa continuação, esse segundo estágio, é para aqueles que têm maturidade, não é? No versículo 6, ele usa essa palavra, e aqui tem uma palavra grega, chamada teleoi, que significa maturidade, não é? Maturidade é alguém que já passou pelas instruções rudimentares de qualquer assunto e agora é um aluno maduro. É isso que a palavrinha teleoi significa. Já passou pelo primário, não é? E agora está amadurecendo. O apóstolo Paulo vai falar com essas pessoas agora, aquelas que já passaram do primeiro estágio e já estão no segundo estágio, os teleóis, não é? Aqueles que têm maturidade na sua fé cristã. E teleoi tem um sentido físico da palavra, descreve um animal ou uma pessoa que já atingiu o seu estado de desenvolvimento físico máximo. Um adulto, vamos dizer assim, se você vai entender a palavra no seu sentido físico. Aquela pessoa que não cresce mais, ela já atingiu o seu estado de crescimento máximo.
Mas ela tem um outro sentido também, não é? O grande professor Pitágoras dividia os seus alunos, os seus discípulos, naqueles que ele considerava bebês e aqueles que ele considerava teleoi, maduros, não é? Então, os alunos eram divididos em dois grandes grupos. A palavra descreve aquela pessoa que está amadurecendo espiritualmente, mentalmente. Talvez no sentido físico, ela já atingiu o seu crescimento, mas no sentido espiritual, não. Ela está crescendo. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo usa a palavrinha no versículo 6, maturidade. Nós falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. O que Paulo vai ensinar aqui não é para aqueles que estão no querigma, não é para aqueles que estão no básico, não é? No primário no cristianismo, não. O que Paulo vai ensinar aqui é para aqueles que já estão num segundo estágio de desenvolvimento da sua fé, da sua vida cristã, para aqueles que já estão entendendo o significado do primário, não é? Que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. É para esses que Paulo vai dar essa instrução sobre palavras ensinadas pelo Espírito. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui nesse nosso texto. Existem diferentes estágios, como nós já falamos, não é? De crescimento. E diferentes estágios requerem diferentes tipos de instrução. Para um bebê, você vai instruir de uma determinada maneira. Para um adulto, você vai instruir de outra maneira. É isso que Paulo vai ensinar aqui nesse nosso texto. E olha, meu irmão, minha irmã, que tragédia é na nossa vida, na sua e na minha, quando ficamos contentes em permanecer nos estágios primários, não é? Rudimentares, quando nós já deveríamos estar pensando nos outros estágios. Pensa na sua vida, não é? Quantos anos você tem de servo ou serva do Senhor? 1, 2, 5, 10, 15, 2 meses? É uma tragédia, Paulo está dizendo, quando na vida da igreja existem pessoas que se contentam em permanecerem bebês na fé a vida toda, não saem do primeiro estágio. Essas pessoas não vão entender o ensinamento do apóstolo Paulo. Palavras ensinadas pelo Espírito. É uma tragédia quando a gente não está crescendo na fé, em maturidade, teleoi, não é? E é isso que nós vamos perceber agora no restante desse texto. Existe uma outra palavra interessante aqui no versículo 7, que é a palavra mistério, não é? É bem parecido na língua grega, mysterion, né? Mistério, ficou transliterada para o português. E essa palavra significa algo que estava escondido daqueles que ainda não haviam sido iniciados, mas que seria facilmente entendido por aqueles que já eram. Entenda essa palavra mistério nesse contexto que nós estamos falando, não é? Aqueles que eram bebês na fé ainda, iam ter dificuldade para entender.
Mas aqueles que já estavam amadurecendo, crescendo, os teleóis, não iam ter dificuldade de entender esse mistério, que o apóstolo Paulo vai falar agora, dos versículos 7 para frente, não é? E é interessante essa palavra mistério. A palavra significa, de uma maneira bem geral, uma cerimônia, vamos dizer assim, feita numa sociedade cujo significado era muito fácil para os membros daquela sociedade, mas para quem era de fora não ia entender nada, né? Então é isso que é o significado dessa palavra mistério. E você pensa na igreja primitiva e nas pessoas de fora que não entendiam nada, não é? O significado da ceia, achavam que os cristãos eram canibais, porque estavam tomando sangue e comendo a carne de Jesus. Mas para a igreja primitiva, o significado daquele mistério era muito fácil de entender, mas para quem estava de fora, muito difícil. Dentro da igreja, a palavra ensinada pelo Espírito não deveria ser um mistério, mas para aqueles que ainda estão no querigma, não conseguem entender. Mas aqueles que estão amadurecendo, crescendo, não é difícil entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui com esse texto, não é? Paulo está dizendo basicamente o seguinte: nós vamos falar sobre coisas, explicar certas coisas que somente aqueles que já entregaram a sua vida a Deus e se submeteram à sua vontade e estão crescendo vão entender. Se você está aqui hoje e você não está entendendo, é um bom sinal da onde você está no seu estágio de crescimento espiritual. É um mistério. Mas se você está aqui hoje e você está crescendo na sua fé, amadurecendo, você não vai ter dificuldade para entender esse texto. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Corinto, não é? Tem pessoas que estão contentes em ficar bebês para o resto da vida. Essas pessoas não vão entender, estão perdendo tantas bênçãos de Deus, não estão ouvindo o Espírito proferir palavras, não é? Vamos entender o que é isso daqui a pouco. Mas existem aqueles que estão crescendo, esses estão entendendo. Para esses não é mistério, é muito claro, e é isso que nós vamos ver agora, não é? O apóstolo Paulo insiste que esse ensino especial não era produto da inteligência humana. Então, não depende se você é muito inteligente, pouco inteligente, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Não depende da inteligência humana. E veio com Jesus este ensino, esta maturidade, este conhecimento. Todo conhecimento é dado por Deus. Todo conhecimento é dado por Deus. E o resultado desse espírito do homem que quer conhecer, quando ele encontra o espírito revelador de Deus, é maturidade, é crescimento, é conhecimento. Somente aquele aluno, e você pode entender isso, não é? Que trabalha, que estuda, que se esforça, vai ser recompensado para receber tudo aquilo que o professor quer ensinar. O professor está pronto para ensinar, mas aquele aluno esforçado, ele é que vai receber tudo que o professor quer ensinar. É a mesma coisa com relação
ao Espírito Santo, não é? Aqueles cristãos que estão se esforçando, crescendo, passando do primeiro estágio para o segundo, esses vão receber muito mais do professor, que no caso aqui é o Espírito Santo. Quanto mais nós procuramos, quanto mais nós tentamos entender, quanto mais nós nos aprofundamos, mais Deus está nos ensinando. E não há limite para esse ensino, não há limite para esse conhecimento, pois as riquezas de Deus são ilimitadas, ilimitadas, não é? Versículo 9, não é? Não dá nem para a gente entender, não dá nem para a gente colocar um limite. E aqui nós não estamos falando, não é, do futuro, nós estamos falando desse conhecimento que ninguém consegue imaginar o tamanho do ensino que esse professor, que é o Espírito Santo, quer dar para os seus alunos, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que estudar, nós temos que nos aprofundar. Paulo usa uma analogia humana aqui para a gente entender, a partir do versículo 10, não é? Paulo vai dizer que existem coisas que somente o espírito da pessoa conhece. Pensa em você. Tem coisas que só você sabe sobre você mesmo, ninguém mais sabe. Sentimentos pessoais, coisas que são privativas, experiências que são tão íntimas que ninguém sabe, a não ser o espírito da própria pessoa. É fácil da gente entender essa analogia que Paulo vai usar aqui, não é? O mesmo é com relação a Deus. Paulo está dizendo, existem coisas tão profundas e íntimas de Deus, que somente o Espírito de Deus conhece, somente o Espírito Santo conhece, e esse Espírito é a única pessoa que pode nos guiar a um conhecimento profundo e íntimo de Deus. Não existe nenhuma outra maneira de aprender sobre Deus, a não ser com o ensinamento do Espírito Santo, porque é Ele que conhece intimamente o nosso Deus, e Ele quer nos ensinar, mas nós precisamos nos aprofundar, estudar, querer passar daquele primeiro estágio de bebês na fé para um segundo estágio, não é? O teleoi, a maturidade de alguém que quer aprender. Existem coisas que nós nunca vamos conhecer sem ajuda. O Espírito Santo quer nos ensinar, quer nos ajudar, porque Ele conhece essas coisas. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo, não são todos que podem entender essas coisas mais profundas e íntimas sobre Deus. E aqui mais uma vez, não é? Nesse próximo texto, eu queria ver mais algumas palavras que nos ajudam a entender aonde nós estamos. Paulo vai distinguir dois tipos de pessoa, e ele já falou um pouco sobre isso, não é? Naquele primeiro estágio da fé, no segundo estágio da fé, aquelas pessoas que têm maturidade, aquelas que não têm maturidade. Agora aqui, quando ele vai falar um pouco sobre o Espírito Santo, ele vai distinguir dois tipos de pessoas de novo. Existem essas pessoas aqui, pneumaticoi, são aqueles que são sensíveis
e obedientes ao Espírito. São aqueles cujas vidas são guiadas e dirigidas pelo Espírito. Tem esse tipo de pessoa dentro da igreja. Pneumaticoi. Aquelas pessoas que deixam o Espírito Santo dirigir e guiar a sua vida. Aqueles que tomam as suas decisões e exercitam todos os seus juízos debaixo da influência e da direção do Espírito Santo. Aqueles que acreditam que existe uma vida além desta, estão se esforçando para chegar lá. Esses são os pneumaticóis. Um exemplo disso, se você quiser ver, aqui no versículo 14, não é? Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Versículo 12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Os pneumaticóis, não é? Aqueles que deixam o Espírito Santo dirigir a sua vida. Mas existem outros tipos de pessoa. Os psúquicos. Os psúquicos. Aquele que tem vida. É a vida física que todo mundo tem. No versículo 14, você tem um exemplo do que Paulo está dizendo, não é? Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura. Aqueles que não têm a sua vida dirigida pelo Espírito Santo, são os que ele chama de psíquicos, ou psúquicos. É todo aquele que tem vida, não existe distinção. O animal tem psúquicos, o ser humano tem psúquicos, é tudo aquilo que tem vida. Um gato, um cachorro, qualquer animal tem isso, mas ele não tem o pneumaticói, ele não tem o Espírito Santo, deixando guiar a sua vida. No versículo 14, olha comigo esse versículo mais uma vez. No versículo 14, o apóstolo Paulo fala sobre este segundo tipo de pessoa, não é? É aquela pessoa que tem vida. Toda pessoa ou animal que respira tem vida. E isso Paulo fala sobre ser psúquicos. No versículo 14, essa pessoa vive e existe como se nada existisse além desta vida física. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, não é? Vivem suas vidas como se nada existisse além desta vida física. Os valores são todos valores físicos, materiais. Todas as coisas são julgadas de acordo com o padrão físico ou material. Uma pessoa assim não consegue entender coisas espirituais. Não consegue. Não tem como entender assuntos espirituais. Uma pessoa que pensa que nada é mais importante do que a satisfação do seu desejo, não pode entender um assunto espiritual. Uma pessoa que só pensa que acumular para si tesouros, não entende o que é generosidade. Uma pessoa que nunca pensou em algo além deste mundo, não consegue entender sobre Deus. Para essa pessoa, tudo é loucura. Tudo é loucura. Para essa pessoa, o Espírito de Deus está falando, mas ela não está escutando. Não consegue entender
palavras proferidas pelo Espírito. Não consegue entender coisas espirituais. E olha, é fácil, meu irmão e minha irmã, agir dessa maneira como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É fácil se envolver tanto no mundo que não existe nada além deste mundo. Pensa um pouco na sua vida, não é? No seu trabalho, nos seus amigos, na sua família. É fácil ficar tão envolvido nesse mundo que tudo que você pensa tem a ver com este mundo. Paulo está dizendo, pessoas assim não conseguem ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai falar de uma maneira audível, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas não conseguem entender o Espírito Santo ensinando, porque só conseguem pensar nas coisas deste mundo. Somente quando Cristo habita dentro de nós, nós estamos sendo seguros, nós não estamos deixando as coisas do mundo nos influenciarem, nós estamos prestando atenção nas palavras ensinadas e proferidas pelo Espírito. Como é que nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs? Pensa na sua vida. Nós estamos contentes em permanecer nos estágios primários do cristianismo? É assim que você está vivendo sua vida? Você está feliz em entender somente o querigma? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou e pronto? Como é que nós estamos em nossa vida cristã? Estamos contentes em permanecer assim? Ou nós estamos amadurecendo? Aquela palavrinha importante, né? Teleoi. Como é que está a sua vida? Nós estamos ouvindo o Espírito nos ensinar? Ou nós estamos tão envolvidos com o mundo que parece que não existe nada além deste mundo físico? Como é que nós estamos? Nós somos pneumaticoi, lembra o que significa isso? É aquela pessoa que vive a sua vida deixando o Espírito Santo a guiar. Deixa o Espírito Santo ensinar. É assim que nós estamos vivendo nossa vida? Ou estamos tão envolvidos nesse mundo que esquecemos das coisas espirituais? Nós temos tantas oportunidades, meus irmãos e minhas irmãs, para aprender, desenvolver e usar os dons que o Espírito Santo nos deu. Tantas oportunidades. Nós temos grupos casa todos os dias da semana, menos domingo, segunda e quinta, por uma razão específica, né? Mas você tem grupos casas na terça, na quarta, na sexta. Participe. Use os dons que o Espírito Santo te deu. Amadureça, né? Seja um teleoi. Não fique contente com o básico do cristianismo. Você tem os estudos aqui no prédio da igreja nas quintas-feiras. Um estudo de crescimento, de aprendizado, de poder usar o dom que o Espírito Santo te deu. O culto de adoração ao Senhor domingo. As escolas dominicais, que são tão importantes para o nosso crescimento. Cursos de teologia. Segunda-feira à noite,
quarta-feira de manhã, quinta-feira à tarde, aqui no Guanabara, terça-feira à noite no Campo Grande, quarta-feira à noite no Ouro Verde. Oportunidades grandes de aprendizado, de crescimento, de uso dos dons espirituais, de ouvir palavras ensinadas pelo Espírito. Como é que você está? Você está contente em permanecer um bebê na fé? E perder toda essa oportunidade de aprender coisas ensinadas pelo Espírito? Ou você está amadurecendo? A sua vida é governada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ou nossos pensamentos estão só aqui nesse mundo e esquecemos de coisas espirituais? Existe uma diferença, e é muito clara aqui, nesse texto. Você quer ser um bom aluno do Espírito Santo? Tem que crescer, tem que amadurecer. Se permanecer um bebê na fé, o Espírito Santo está ensinando, está falando, mas você não está conseguindo ouvir. Vamos amadurecer, irmãos. Vamos crescer na fé. Vamos deixar o Espírito Santo nos ensinar. Vamos ser irmãos e irmãs que estão deixando aquele primário para ser maduro na fé. E aí você vai notar uma diferença na sua vida. Você vai escutar o Espírito Santo te ensinando, te mostrando o que você deve fazer, o caminho aonde você deve percorrer, nos seus estudos, na sua família, no seu trabalho. Se você está se sentindo monótono na sua vida, provavelmente é porque você ainda está ali no beabá, né? Você não está deixando o Espírito Santo te ajudar a crescer. Que Deus abençoe a todos nós, a sermos irmãos e irmãs teleoi, maduros na fé, pneumaticoi, que deixam o Espírito dirigir e guiar as decisões em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é tão poderosa em nos ensinar. Que nós possamos, Pai, crescer, amadurecer, sermos alunos que o Senhor tem orgulho de nós. Que nós possamos, Pai, ouvir o Teu ensino, ouvir a Tua palavra, que o Espírito Santo possa guiar e dirigir nossas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.